o teu santo nome, ó Pai. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Para mim é uma honra fazer parte, mais uma vez, estar aqui ministrando ao seu coração, sendo ministrado por esse Deus Todo-Poderoso, pela palavra dEle. E hoje Deus incumbiu de levar uma palavra ao seu coração, ao meu coração, sobre Deus estar dando para nós mais uma oportunidade de viver mais uma história. Deus, Ele tem o poder de escrever todos os dias a nossa história, de reescrever se for preciso. E lá em Jeremias 29:11, se você quiser abrir aí sua Bíblia, Jeremias 29:11, lá fala, eu vou ler aqui, mas lá fala sobre os planos que Deus tem para mim e para você. Lá mostra como que Deus vai escrever a nossa história, como que Deus faz para nos levar para um futuro de êxito. Lá em Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, essa palavra aqui de Deus em Jeremias 29 é muito forte sobre nossas vidas. Esse é o projeto que Deus tem para nós. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. Essa é a história que Deus quer escrever. Essa é a história que Deus escreveu sobre a minha vida e sobre a sua. Mas se Deus liberou sobre nós essa palavra, que Ele é um Deus que tem planos de prosperidade, que Ele é um Deus que tem planos de esperança, se Ele é um Deus que tem planos de futuro para a minha vida e para a sua, por que será que tem muita história, muitas famílias que estão vivendo uma história de luto, vivendo uma história de dor, vivendo uma história de miséria, de sofrimento? Por que eu acabei de falar que esse Deus que vai trazer a prosperidade, um futuro de êxito, será que a palavra de Deus mente? Será que a história que Deus escreveu sobre essas vidas é a história que eles estão vivendo hoje? Será que a história que eu estou vivendo hoje é o que Deus tinha escrito para nós? Por que será que tem muitas famílias que hoje estão vivendo uma história triste, uma história de derrota, uma história de dor, uma história de luta? Porque muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, quando Deus escreveu a nossa história, a gente fala: Deus, empresta aqui, está muito demorado, deixa eu fazer um pouco aqui, deixa eu escrever a minha história, deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar, eu estou precisando casar logo. Meu casamento está na 3ª página, mas eu quero agora na 1ª página, deixa eu apagar e escrever aqui. A gente começa os planos, os nossos planos. E aquilo que Deus tinha planejado para a nossa vida, aqueles planos, projetos perfeitos, planos de não causar dano, mas de dar prosperidade, de não causar dor, a gente começa a escrever com o próprio punho. A gente toma a caneta da mão de Deus. E é onde que a dor, onde que a tristeza, é onde que a miséria vem sobre nós. E é onde essa palavra não se concretiza sobre nossas vidas. Muitas vezes acontece comigo e com você. Mas você pode falar: antes, eu estou aqui 10 anos na igreja. Ei, a gente pode estar 30, 40 anos. Mas se a gente tomar a caneta das mãos de Deus e começar a escrever nossa história, a gente vai ter um final infeliz. Aquilo que Deus planejou para nós vai se frustrar. E a gente não vai ter um plano, um futuro. Às vezes a gente nem pensa mais no nosso futuro, por conta das frustrações das nossas vidas. Mas Deus nos trouxe aqui
para nos dar uma nova história. Se você está aqui hoje no meio desse dilúvio, é porque Deus quer reescrever a sua história. Deus quer mostrar para você que se você deixar Ele novamente tomar a posse da caneta para escrever a história da sua vida, você vai viver tudo aquilo que Jeremias 29:11 ministrou sobre nós. Você vai começar a viver os planos de Deus, vai começar a prosperar. Você não vai mais sentir dor, sofrimento. Você vai ter esperança naquilo que Deus te prometeu. E você também vai ter um futuro de êxito. E hoje a gente vai ser ministrado sobre algumas histórias da Bíblia, que está lá em Mateus, no capítulo 9. Mas antes de eu entrar, eu coloquei aqui antes de eu entrar em Mateus, capítulo 9, eu queria ressaltar a história de uma mulher, que chamou muito a minha atenção. O pastor Domingo ministrou sobre a genealogia de Jesus, sobre a história de Ruth. Aquela mulher, ela tinha tudo para ter uma história de dor e sofrimento e luto. Aquela mulher, ela tinha planos. Uma mulher moabita, que conseguiu se casar com um filho de... Fugiu a mente aqui. De Noemi. Ela tinha planos de ter uma família, de ter filhos. Mas no decorrer da história dela, aqueles sonhos, aquela história de alegria, de felicidade, de projetos, começou uma história de luto. O seu sogro faleceu, o seu marido faleceu, o seu cunhado faleceu. E aquelas mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, é Orfa, né, pastor? E elas tiveram uma história interrompida de alegria, onde elas não puderam mais ver um futuro, uma esperança. Essa palavra de Jeremias não servia mais para aquelas mulheres. E a história delas estava tudo indicando para ser uma história de dor e sofrimento. Até mesmo sua sogra Noemi falou: vocês estão liberadas. Eu já não tenho mais marido, sou viúva. A minha idade já está avançada. Não tem mais por que vocês viver comigo. Vocês podem voltar para sua terra e seguir sua vida. Mas aquela mulher chamada Ruth, que tinha tudo, sua história tinha tudo para dar errado, ela conseguiu reescrever sua história. Aquela história que estava indo para o buraco abaixo, uma história de tristeza. Ela falou: estou aqui, Jesus, toma, Deus, escreve minha história novamente. Sabe o que ela teve? Sabe a atitude que ela teve? Que eu e você precisamos ter? Eu vou ler para você. Na história de Ruth, está lá no capítulo 1, versículo 16, falou assim: quando a sua sogra falou: você pode voltar para sua casa, para sua parentela, ela respondeu a Ruth: não insista comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. Mas tem um finalzinho. Foi aonde que ela entregou a história, o livro, para Deus reescrever. Ela falou assim para Noemi: e o teu Deus será o meu Deus. Ela reconheceu que o único que podia reescrever a história da vida dela era o Deus de Noemi. E se ela falou, se ela declarou, pastora Ivy, o teu Deus vai ser o meu Deus, é porque o Deus de Israel não era o Deus dela. Aquela mulher, ela tinha um coração bom, ela amava sua sogra, era ela leal, mas ela não tinha o Deus que a sogra dela tinha. Mas a partir do momento que ela declarou: o teu Deus é o meu Deus, ela falou assim: Deus, reescreve a minha história. E aquela mulher de luto, houve vida. Onde era tristeza, houve alegria, porque ela entregou novamente a vida dela nas mãos de Deus.
Deus começou a escrever uma nova história na vida dela. E tudo aquilo que está declarado em Jeremias 29:11 começou a acontecer na vida dela. Jeremias 29:11, eu vou ler para você novamente. Deus fala que os planos dele são os planos de prosperar. Ela casou-se com Boaz e teve uma vida próspera. Ela teve muitos recursos. Ela teve sua família restaurada. Isso é prosperidade. Todas as áreas da vida dela foram restituídas, foram escritas novamente pelas mãos de Deus. Ela teve também esperança. A esperança dela era formar uma família. E ela também pôde ter filhos. E na continuação de Jeremias, Deus fala que os planos dele também é de um futuro. E sabe onde foi o futuro dela? Entrar na genealogia de Jesus. Ela entrou, uma mulher que tinha uma vida, uma história de derrota. Através de uma atitude, de entregar novamente a caneta na mão de Deus, Deus pode reescrever a história da vida dela. E ela pode ter um futuro de êxito. Irmãos, eu não sei como é que está a sua história hoje. Talvez sua história está como a de Ruth, de luto. Talvez o seu casamento está morto. Talvez você não consegue nem conversar com seus pais. O seu relacionamento com seus pais está morto, um fracasso. Eu não sei como é que é a história da sua vida hoje. Eu não sei se você, por algum momento, começou a escrever os seus planos, seus projetos, e deixou de confiar no Senhor. E pelo caminho, seus sonhos foram frustrados, seus projetos. Talvez hoje seu marido, talvez hoje sua esposa não está aqui com você, e esses eram os seus planos. E eu tenho certeza que eram os planos de Deus. Mas quando você começou a colocar a mão e começou a escrever a sua história, seus planos se frustrou. E talvez hoje seu marido ainda não está aqui. Talvez hoje seus filhos não estão aqui, servindo na casa do Senhor com você. Talvez hoje a sua esposa não está aqui. Mas eu quero te dizer que assim como Deus restituiu, reescreveu a história de Ruth, assim Ele vai fazer na sua vida. Mas você precisa também tomar a atitude que Ruth tomou. Entregue novamente a sua vida a Deus. Entregue novamente a sua história, seus planos, seus projetos. Deixa que Deus possa reescrever. Assim seus planos vão ser bem-sucedidos. Os planos de Deus são maiores, muitos que nós nem podemos imaginar, do que nós pensamos. Talvez você pense que o marido agora é o que você precisa. Talvez esse é o seu plano, mas não é os planos de Deus. Talvez o plano de Deus hoje é deixar você na maturidade, para você não perder aquela maior recompensa, que é no futuro, que é viver a eternidade com Ele. Talvez um marido, talvez uma esposa hoje na sua vida, vai te levar para o inferno. Mas esse é seu plano, mas talvez não é o plano de Deus. Talvez seu plano hoje é abrir sua empresa, mas talvez não é o dia que Deus te prometeu. E muitas vezes nós tentamos escrever a história, tentamos anteceder algumas páginas, e a gente acaba frustrado, a gente acaba no luto, na dor, na tristeza. Mas que em nome de Jesus hoje Deus possa escrever a sua história novamente. Que em nome de Jesus hoje você possa dar as chaves do seu livro na mão de Jesus, para que Ele possa escrever novamente a sua história. Nós também temos lá em Mateus capítulo 9, conta a história de um homem que era paralítico. Lá conta a história de um homem que tinha uma história que tinha tudo para dar errado. Talvez aquele homem tinha uma vida triste, uma depressão. Talvez aquele homem, a Bíblia não conta, mas não deve ser tão feliz se ser paralítico, se não poder fazer nada, se ficar paralisado. Mas a Bíblia conta que alguns amigos
entenderam que aquele homem precisava reescrever a sua história. Alguns amigos entenderam que aquele homem precisava da caneta para Deus escrever novamente a história da vida daquele homem. E aqueles homens levaram aquele paralítico até Jesus. E Jesus mudou a história da vida daquele homem. Jesus reescreveu a história da vida daquele homem. Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Mas alguns versículos depois você lê lá em Mateus capítulo 9, Jesus falou assim: levanta e anda, pode ir, a tua fé o curou. Jesus reescreveu a história da vida daquele homem. Talvez você pode falar antes, mas o que tem a ver comigo? Eu não sou paralítico, eu posso andar, mas talvez tem muitas áreas da sua vida que está paralisada. Talvez por conta das decisões que você tem tomado, talvez por conta dos planos, projetos que você mesmo escreveu. Algumas áreas estão paralisadas na sua vida. Talvez hoje você foi convidado por um amigo que entendeu que você precisava entregar sua caneta para Deus escrever novamente sua história. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei se você já faz parte dessa igreja. Eu não sei se você é visitante. Eu não sei se você foi convidado. Mas se você foi convidado por algum amigo, pode ter certeza que ele te trouxe aqui porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai reescrever novamente a sua história. Mas você precisa entregar, você precisa alcançar, você precisa reconhecer aquele que pode mudar a história da sua vida. Você precisa se entregar para Jesus. E o mesmo Jesus que operou o milagre na vida desse homem, é o mesmo Jesus que está aqui. É o mesmo Jesus que pode operar um milagre na sua vida. Somente creia. E se você crer, todas as áreas que estavam paralisadas, Deus vai curar e ela vai começar a andar. E a sua história vai começar a fluir. E onde há tristeza vai ter alegria. E onde há dor, vai acabar o sofrimento. E onde há luto, a vida. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que pode mudar a história da minha vida e da sua. Esse é o Deus que continua operando milagres. Esse é o Deus que continua escrevendo histórias. Esse é o Deus que mudou a história da minha vida. Porque um dia eu decidi não mais escrever a história da minha vida, mas entregar na mão dele. E ele pôde escrever a história da minha vida. Ele restaurou meu casamento, restituiu minha família, me prosperou. Hoje eu não tenho falta de nada. E o melhor, hoje eu posso declarar que Ele é o Senhor da minha vida, da minha família e da minha casa. E hoje eu posso declarar que em nome de Jesus, eu vou viver todos os dias, lutando contra o pecado, para me viver o meu futuro de êxito, que é ao lado dele na eternidade. Se você também quer viver isso, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. E lá em Mateus também capítulo 9, no versículo 18, tem mais uma história que tinha tudo para dar errado. Tinha mais uma história de luto que veio à vida. Mais uma história de uma pessoa que decidiu entregar a sua história, o livro da sua vida, na mão daquele que é o autor, que pode escrever. Lá no capítulo 9 de Mateus, versículo 18, conta a história de um dirigente da sinagoga, que a sua filha tinha morrido. E na onde que esse dirigente foi? Quem o dirigente procurou para tirar todo o luto da casa dele? Procurou aquele que é o único que pode tirar o luto, a morte e trazer a vida. Ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele se deparou com Jesus, ele falou assim: Jesus, você precisa ir até minha casa, a minha filha está morta. E Jesus com seus discípulos estava a caminho daquele lugar.
para gerar novamente mais uma história, para reescrever a história daquela família, para mudar totalmente o contexto de luto, de morte, para a festa, para a alegria. Mas no meio do percurso, mais uma história, que é uma referência para nós. No meio do percurso veio uma mulher, que fluía sangue, 12 anos, fluxo de sangue, dia após dia. Imagine 12 anos, as mulheres entendem, 12 anos fluindo sangue. E aquela mulher viu a oportunidade de reescrever a história da vida dela. Aquela mulher podia estar na sua casa chorando, amargurada, falando: eu já não tenho mais futuro para mim, o que me resta é só esperar a morte. E Jesus estava passando, e aquela mulher falou: somente se eu tocar nas vestes de Jesus, a minha história vai ser reescrita. E aquela mulher tocou em Jesus, e aquela mulher foi curada através da fé dela. Mas qual que é o detalhe dessa história? O detalhe dessa história é que talvez você está como aquela mulher, você nem sabe por que você está aqui. Talvez você veio para ver milagres na vida de outras pessoas. Jesus não estava ali, naquele caminho, para ir ao encontro daquela mulher hemorrágica. Jesus estava indo ao encontro da mulher, da filha do dirigente da sinagoga. Jesus ia tirar a morte para entregar a vida. Mas aquela mulher aproveitou a oportunidade da vida dela, para reescrever a história dela. Talvez hoje você não veio aqui para receber um milagre. Talvez você não veio aqui para receber uma nova história, para reescrever a história da sua vida. Mas Jesus veio aqui para trazer vida onde há morte. Jesus veio aqui para restaurar casamento. Jesus veio aqui para restaurar sonhos. Jesus veio aqui para tirar o luto. E se eu fosse você, aproveitava a oportunidade que aquela mulher teve. Jesus não estava ali para curar aquela mulher. Jesus estava passando para trazer uma vida a uma família. Mas ela aproveitou a oportunidade. Talvez Jesus está aqui para curar alguém, mas pelo amor de Deus, aproveita a oportunidade para ser curada. Aproveita a oportunidade para ser restaurado. Jesus está aqui, ainda que Ele não está aqui por você, mas Ele está aqui para operar milagres. Aproveita essa oportunidade. Talvez você não veja aqui com esse intuito, mas Deus está te dando a oportunidade de reescrever novamente a sua história. E onde há o luto, haverá vida. E onde há tristeza, haverá alegria. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus, você falou: essa palavra não é para mim. Mas talvez no decorrer da sua história, você começou a pegar e escrever a sua própria história. E você está vivendo uma vida de fracasso. E quem verdadeiramente tem os planos de Deus, entregou sua vida a Jesus, vive Jeremias 29:11. Porque os planos de Deus para nós são planos de prosperidade, são planos de um futuro, são planos de esperança. E por que hoje você, com tantos anos de convertido, está vivendo uma vida de luta ainda? Talvez você tenha escrito a sua própria história. Talvez os planos, os projetos que Deus tinha feito na sua vida, você interrompeu. E o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade de escolha. Se você interrompeu o plano de Deus na sua vida, Ele vai deixar as suas escolhas. Por isso que Deus te trouxe aqui, irmãos, para que você possa ter a oportunidade de reescrever a sua história. Não é à toa que você saiu da sua casa e está aqui nessa noite. É porque Deus está te dando essa oportunidade. Deus está te dando uma nova chance de viver os planos, os projetos dele para a sua vida.
E sabe por quê? Nós começamos a escrever a nossa própria história. Porque é quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, mas nós não declaramos e não vivemos aquilo que nós declaramos. Lá em Gálatas 2:20 tem a chave para a gente nunca mais começar a escrever a nossa história, para a gente nunca mais apagar aquilo que Deus escreveu e começar a escrever a nossa própria história. Lá em Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a chave para você nunca mais apagar a história que Deus escreveu na sua vida. É você começar a viver verdadeiramente Cristo em você. E sabe o que é isso? É declarar que o Cristo é o Senhor da sua vida. É você não ter mais suas próprias vontades. É você começar a viver verdadeiramente Cristo. É você começar a viver verdadeiramente as vontades de Deus para a sua vida. Quando nós colocamos Cristo dentro de nós, nós nunca mais vamos escrever a nossa própria vida, a nossa própria história. Porque quando nós começamos a escrever a nossa própria história, é quando Cristo já não manda mais em nós. Quando Cristo não é o nosso Senhor. Quando Ele não habita mais dentro de nós. Quando a gente não reconhece mais o poder e a soberania de Deus sobre nossas vidas. É onde a gente começa a fazer as nossas próprias vontades. É onde a gente começa a viver da maneira que nós queremos. E é onde nós passamos a viver frustrações na nossa vida. Irmãos, chegou o tempo de nós vivermos os sonhos, os projetos de Deus. Chegou o tempo de nós verdadeiramente viver Cristo dentro de nós. Chegou o tempo de nós matarmos a nossa carne, as nossas vontades, e fazer a vontade do nosso próprio Deus. Ei, os planos dele são melhores, são perfeitos. Os nossos planos não são bons, parece ser bom aos nossos olhos, mas quando nós fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade da carne. E quem faz a vontade de Cristo, faz a vontade do Espírito. O Espírito que nos direciona, o Espírito que nos leva à vida, é o Espírito que nos faz viver os planos de Deus. Amém? Então essa é a noite que Deus preparou para mim e para você. Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. Eu queria que nesse momento, quando nós começássemos a adorar o Senhor, eu queria que você começasse a refletir. Como está a sua história hoje? Como está a sua história de vida? A história da sua família, da sua casa? Será que você está vivendo Jeremias 29:11? Será que você está vivendo a prosperidade de Deus? Será que você está tendo esperança nos seus projetos, na sua vida? Será que você consegue enxergar um futuro na eternidade com Deus? Eu queria que nesse momento que a gente estivéssemos aqui adorando ao Senhor, você começasse a refletir. Será que essa história que você está vivendo hoje é a história que Deus preparou para você? Será que essa história que você está vivendo hoje, será que é essa história verdadeiramente que Deus escreveu sobre sua vida? Sobre a sua casa, sobre a sua família? Se você começar a entender que a história que você está vivendo hoje não é a história que Deus escreveu, mas sim que você próprio escreveu, planejou, essa é a noite, esse é o momento para você pedir perdão ao Senhor, para você se arrepender de ter tomado a frente da sua vida, do seu governo, e você colocar novamente, assim como
essas vidas foram restauradas, foram restituídas. Assim como essas vidas que tiveram a sua história reescrita por Deus, hoje Deus trouxe aqui também para reescrever a sua história. Mas Deus só vai reescrever a história daqueles que entregar, reconhecer. Nenhum deles era perfeito, assim como eu e você. Mas todos buscaram aquele que pode reescrever a sua história. Todos buscaram Jesus, aquele que é o único que pode mudar a história das nossas vidas. E nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pedir perdão ao Senhor. E começasse a adorar Ele de todo o coração. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Ei, igreja, a gente acabamos de declarar que nós queremos viver algo novo. Mas só vamos viver algo novo se nós fizermos coisas diferentes. A gente só vamos viver algo novo se Deus começar a reescrever a história da nossa vida. E eu não estou falando somente em milagres de cura, de ressurreição financeira. A palavra de Deus fala sobre o nosso futuro. E sabe quando vai ser o fim da nossa história? Vai ser quando a gente chegar na eternidade com Deus. Mas somente vai estar na eternidade com Deus aqueles que decidiram reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Não tem outro caminho. Não tem como Deus reescrever a sua história se você ainda não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como Jesus habitar dentro de você, para você não viver mais seus planos, seus projetos, se você não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite Deus te trouxe aqui, e eu vou te ajudar a ter esse momento para você reconhecer aquele que pode te entregar uma nova história, aquele que te pode te dar um futuro de êxito, um futuro de eternidade com Ele. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e repetisse uma oração após mim. Eu queria que você repetisse agora, fala assim: Senhor Jesus, essa é a noite que eu entrego a minha vida, a minha história nas Tuas mãos.
que esta é a noite que eu dou a liberdade que o Senhor possa reescrever a minha história. Essa é a noite que eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Esse é o primeiro passo, para Deus começar a escrever a sua história. E para a gente selar isso,